O fluxo de caixa, então, gente, ele é também um grande instrumento para as empresas, né? Para as empresas, para a gestão financeira das empresas, porque é nele que você vai conseguir ver a realidade financeira do futuro, tá? Porque no fluxo de caixa você vai conseguir controlar tudo que é entrada e que é saída, que está previsto no caixa da empresa. Tá? Então, a gente sabe o quanto a empresa tem de dinheiro hoje, baseado nas contas né, nas contas que a empresa tem e tal, mas será que a empresa vai conseguir arcar com uma despesa grande que ela tem na semana que vem? Então, o fluxo de caixa é esse relatório que vai fazer uma previsão para frente de tudo que você tem para receber e tudo que você tem para pagar, tá? E ele também projeta um momento financeiro da organização. Você vai conseguir projetar lá para frente como que vai estar o financeiro da organização. E isso ajuda vocês a se planejarem, ajuda a empresa a se organizar melhor financeiramente, né? Porque muitas vezes você vai ter uma sobra de caixa lá no futuro e você pode saber usar melhor o recurso, ou você vai ter uma falta de caixa e você vai precisar se organizar para cobrir essa falta de caixa, né? Então, tem muitos benefícios de vocês utilizarem o fluxo de caixa. Por exemplo, detectar antecipadamente uma carência de recursos, né? Que a gente já vai ver, o relatório mostra, por exemplo, se você estiver vendo uma análise diária, você consegue ver, tal dia vai faltar dinheiro, a empresa não vai ter dinheiro para arcar com essas despesas desses dias, tá? Planejar melhor a política de prazo de pagamento e recebimento. Então, às vezes a empresa tem prazos muito longos para o cliente. Eu recebo em 30, 60, 90, 120 e tal. Então, você vende bastante, mas a entrada de caixa na empresa, às vezes, não é suficiente para cobrir as suas despesas. Então, é legal aí repensar nas políticas de prazos, tá? Avaliar a capacidade de pagamento antes de assumir um compromisso. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer uma compra de produto e o teu fornecedor só vende à vista. E se você comprar hoje, você vai ter que pagar daqui 10 dias. Vai ter dinheiro daqui 10 dias? A empresa vai ter caixa para pagar esse valor de fornecedor? Então, você consegue avaliar a sua capacidade de pagamento. Você pode fazer um plano efetivo de resgate de débitos. Então, a empresa tem débitos para pagar, né? Se eu tenho sobra de caixa, de repente eu posso começar a alocar esse caixa para pagamento de débitos. E também aplicar excedente de caixa, né? Que é o sonho de toda empresa. Tá sobrando caixa, então onde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar em novas contratações, em novos vendedores, cada empresa tem o seu planejamento organizacional, que é o sonho de todas as empresas, né? A gente ter excedente de caixa para a gente poder investir no crescimento da empresa ou investir em bem-estar para os colaboradores, né? Que é bem importante. E o fluxo de caixa ajuda vocês a preverem isso. Ajuda a empresa a entender como vão estar as finanças da empresa para o futuro, tá? Claro que para o fluxo de caixa, para um relatório de fluxo de caixa funcionar corretamente, tem alguns requisitos, tá? Todas as movimentações futuras devem estar configuradas no sistema. Então, você precisa ter um controle de quanto receber e pagar, né? Do que está previsto para entrar, para o futuro, o que está previsto para pagar. Então, a gente viu lá que é importante que vocês já deixem cadastradas as contas a pagar todo mês, para que vocês não precisem fazer isso todo mês. Já deixem para o futuro, até dezembro, a gente está no início do ano, aí é legal deixar cadastrado até dezembro, para que você possa fazer previsões para o futuro, né? Como que vai estar o meu fluxo de caixa no mês que vem, olhando hoje? Né? Então, é legal você precisa ter esse controle, para que o teu fluxo de caixa realmente mostre uma realidade no final do mês, lá no relatório, tá? Para que você consiga ver de verdade se tal dia você vai ter dinheiro ou não. E é importante você ter os lançamentos corretos no sistema do passado, né, dos realizados, porque isso vai impactar no saldo do caixa e do banco aqui no sistema. E a gente vai ver que, para a gente olhar um fluxo de caixa de hoje para frente, a gente precisa saber quanto dinheiro a empresa tem hoje. Quanto que eu tenho hoje de caixa para contemplar as despesas dos próximos dias, né? E o sistema só vai conseguir isso se você lançar certinho lá todas as suas despesas e mantiver pelo menos um saldo bancário razoavelmente parecido com o que você tem lá no banco, tá? Então, é importante controlar um pouco melhor as contas a pagar, os lançamentos bancários aqui no sistema, para que você consiga tirar informações ali do fluxo de caixa.
lembrando que aqui no relatório de fluxo de caixa, então a gente vai fazer uma previsão para frente, e todos os valores que aparecerem no fluxo de caixa, eles vão ser considerados na data em que o dinheiro vai entrar ou sair da empresa, tá? Então, por exemplo, boletos, se o boleto do teu cliente, você mandou um boleto para o cliente, ele vence hoje você não vai ter o dinheiro. Normalmente você vai ter no dia seguinte ou até em D2, dependendo do banco, né? Então, depende da tua negociação com o banco. Tem banco que leva você para 2 dias para frente, e tem banco que vai acreditar no dia seguinte, e tem banco que acredita no mesmo dia, tá? Mas o sistema, a princípio, sempre vai levar para um dia para frente, né? Então, no caso do boleto, a gente já vai conversar sobre a regra de cada um desses casos, mas o fluxo de caixa vai olhar para o dia em que o dinheiro vai entrar na empresa ou não. Tá, para você saber se naquele dia vai ter dinheiro ou não, você precisa saber exatamente que dia o dinheiro vai entrar. E o relatório vai fazer essa consideração para você, tá? Vamos lá, então, dar uma olhadinha no relatório agora, tá? Então, o relatório de fluxo de caixa, corrigindo ali, ele é o 101, fluxo de caixa. E aqui, então, a gente vai fazer uma análise de fluxo de caixa previsto. Eu quero ver para frente como vão estar as finanças da minha empresa, como vai estar o caixa da minha empresa de hoje para frente, tá? Então, a gente sempre sugere que aqui, na data inicial, você sempre use de hoje para frente, tá? Nesse exemplo, eu vou usar de hoje até o dia 15 para mostrar para vocês a estrutura do relatório, tá? Então, sempre de hoje para frente, principalmente porque o relatório, ele vai começar mostrando qual é o saldo inicial? Qual é o saldo que vocês têm hoje? Então, o sistema vai pegar tudo que tem de saldo no teu caixa local, qual é o saldo do teu caixa local, qual é o saldo dos teus bancos. No meu caso, eu tenho cadastrado Itaú e Bradesco, ele vai somar tudo e vai dizer para mim qual é o saldo que eu tenho hoje. Por isso, a importância de vocês manterem razoavelmente atualizado o saldo do banco, porque ele é o ponto de partida. É da onde o sistema vai tirar a informação de quanto dinheiro você tem hoje na empresa para arcar aqui com as saídas e somar com as entradas que você vai ter nos próximos dias, tá? Então, ponto inicial, ele vai olhar então para os teus saldos aí das contas aqui no sistema. De grande importância a gente manter certinho, tá? Depois, então, ele vai começar a olhar para as entradas, tá? Tudo que você tem previsto de entrada por plano de contas, tá? A gente vai ver que aqui, ó, é tudo por plano de contas. A princípio, a gente está vendo uma medida de plano aqui. Então, no plano de contas vendas, tudo que você tem previsto. Se você tiver recebimentos de outros planos de contas, às vezes a empresa faz um outro tipo de venda e quer usar outro plano de contas, também vai aparecer aqui, tá? Por padrão, a gente normalmente tem plano de contas vendas, e aí o sistema vai começar a mostrar tudo que você tem previsto para entrar nos próximos dias, tá? Eu vou mostrar aqui, deixa eu só fechar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da regra, tá? O sistema faz algumas diferenciações. Nas entradas, então o boleto, como eu falei para vocês, a princípio o sistema usa a regra de compensação para um dia. O boleto vence hoje, então, o boleto do teu cliente vence hoje, então a gente considera que o dinheiro vai entrar amanhã. Mas lá na conta bancária aqui do sistema, onde você tem a configuração da tua carteira do teu banco, que eu já vou mostrar, você pode dizer se esse tempo é 0 dias, ou seja, o cliente paga hoje, entra hoje, ou se é 2 dias, ou é mais dias, né? O mais comum é 1 e 2, né? Mas se for 1, tá tudo certo, você não precisa mexer em nada no sistema. Se for 2, aí sim você precisa informar lá na tua carteira, que eu já vou mostrar onde que vocês informam. Outras formas de pagamento, no geral, elas vão ser consideradas para o mesmo dia. Então, por exemplo, se você tem um título na forma de pagamento de dinheiro, que está pendente ainda, né, quando ainda não está liquidado, porque daí ele já faz parte do teu saldo, quando ele está pendente, se é dinheiro, se é Pix, cartão de crédito, cartão de débito, ele vai sempre olhar para o vencimento do título. Porque aí, teoricamente, se vence naquele dia, teoricamente, teu cliente vai pagar naquele dia e você vai receber naquele dia, tá? Cheques vão respeitar as regras bancárias de compensação de cheques. Então, para cheques com um valor maior que 300, o período aqui que o sistema considera é um dia útil, e se for um valor menor que 300, são 2 dias úteis, tá? Que são as regras que o banco usa lá, às vezes pode ser até mais, né, de 2 dias úteis, dependendo. Mas, em geral, essa é a regra básica que os bancos usam, tá? Mais de 300 valor, um dia útil.
tá? Então, é essa regra que o sistema vai usar para alocar o dinheiro, porque ele tem que considerar exatamente o dia que o dinheiro vai cair na conta de vocês, tá? Então, aqui no nosso modelo, a gente tem algumas entradas, tá? Eu vou abrir aqui a tela de títulos para a gente fazer uma simulação, tá? Para vocês acompanharem como funciona o relatório. Então, aqui a gente tem no dia 15, R$ 1.800 previstos para entrar, tá? Esse 1.850, né, no dia 10, a gente tem 3 títulos aqui que vencem dia 10, certo? Um de dinheiro, um de Pix e um de boleto. O de dinheiro e de Pix são considerados no mesmo dia do vencimento, né? Teoricamente, se está vencendo nesse dia, o teu cliente vai pagar esses dois valores nesse dia. Então, 1.600 mais 250 dá o nosso 1.850 aqui do dia 10, tá? Mas e esse boleto aqui que vence no dia 10 de 1.575, por que ele não está aparecendo lá? Porque boletos, se vencem no dia 10, teoricamente, teu cliente vai pagar no dia 10, e aí o valor vai entrar no próximo dia útil, tá? Dia 10 é sexta-feira, então ele vai entrar no dia 13, tá? Então tá aqui o valor desse boleto, 1.575, tá? Para o dia 13, para o próximo dia útil. O fluxo de caixa não considera sábado e domingo, tá? É sempre de segunda a sexta. Então, se um boleto vence no sábado, ele vai considerar que vence na segunda, e aí teoricamente, o crédito é para terça-feira, tá bom? Então, sábado e domingo ele não conta, até porque não conta mesmo para créditos de boleto, tá bom? E aí a gente tem aqui, continuando, a gente tem 1.900 no dia 14, tá? Que é referente a esse boleto de vencimento no dia 13. Então, se vence no dia 13, o crédito é no dia 14, e ele tá aqui no dia 14. No dia 15, a gente também tem esse outro boleto, que vence no dia 14, e o crédito tá no dia 15, tá bom? Então, boleto é sempre para um dia. Se não for um dia, no caso de vocês podem vir aqui em contas bancárias, no financeiro contas bancárias. No teu banco, onde você emite boleto, vai ter aqui os dados da tua carteira, tá? E aí aqui você vai colocar quantos dias o banco demora para compensar para você. É 2 dias, não é um dia, é 2. Então você vai colocar 2 aqui e vai salvar. E aí sim ele vai começar a jogar para 2 dias, tá? Então nesse caso aqui, se vencesse no dia 10, iria acreditar só no dia 14, tá? Para 2 dias. Beleza? Então, ele vai fazer os lançamentos previstos de contas a receber aqui no sistema de acordo com a forma de pagamento e com a regra de recebimentos, tá bom? Além disso, você pode fazer uma previsão. Por exemplo, a empresa de vocês vende R$ 1.000 à vista todo mês, todo dia. Então, você pode colocar aqui R$ 1.000, você começa a fazer simulações, tá? Pode colocar aqui R$ 1.000 para você fazer simulação para frente, tá? De vendas, tá bom? Aí eu já mostro para vocês a questão da inadimplência. Depois, então, a gente vem para as saídas, tá? As contas a pagar, então, futuras, né, de hoje para frente, o sistema vai olhar para a data de vencimento e vai lançar aqui tudo que você tem para pagar pela data de vencimento. Então, ele vai usar exatamente e apenas a data de vencimento, tá? Então, se a gente vier aqui nos meus títulos a pagar, a gente vai ver, então, que a gente tem para o dia 10, 2.450 mais 1.000. Então, a gente tem algumas contas aqui para pagar, que vão estar lançadas aqui pelo plano de contas, tá? Então, por exemplo, essa minha conta aqui de fornecedor é de compra de produtos, 2.450. Então, vai estar 2.450 na compra de produto para revenda. Então, ele vai fazendo essa separação e vai fazendo essa soma. Se você tiver 10 títulos de pagamento para revenda que vencem amanhã, no dia 10, ele vai fazer a soma de tudo e vai colocar aqui no teu plano de contas de compra de produto para revenda, tá? Então, ele vai olhar tudo que você tem para pagar no dia 10, tudo que você tem para pagar no dia 13, lembrando que aqui a gente está vendo uma análise diária, tá? Aqui na periodicidade a gente escolheu diário para mostrar para vocês a estrutura do relatório, tá bom? Então, ele vai fazer esse lançamento de acordo com a data de vencimento das suas contas a pagar e vai fazer essa previsão, tá? E aí, então, a gente vem para a parte mais importante aqui do relatório, que é o saldo acumulado.
tá? O saldo acumulado é o que vai dizer para vocês se a empresa vai ter dinheiro ou não naquele dia ou, né, naquele período para arcar com todas as despesas e levando em conta todas as receitas, tá? Então, o saldo acumulado funciona da seguinte forma: ele vai pegar as entradas totais do primeiro dia e diminuir as saídas totais para chegar no primeiro saldo. Nesse caso aqui eu tenho 31 mil de saldo, não tenho mais nenhuma entrada e não tenho nenhuma saída, então o saldo desse dia é 31.088, tá? No dia seguinte, ele vai somar, vai pegar o saldo do dia anterior, 31.088, mais as entradas do período, desse dia, menos tudo que você tem para pagar e vai te dar um saldo acumulado. E assim por diante, 21.500, mais as entradas do próximo dia, menos as saídas desse dia, você vai ter um saldo acumulado. E assim por diante. Vocês podem ver que aqui no meu dia 15, só um pouquinho, gente. Aqui no meu dia 15, o meu saldo acumulado ficou negativo. Porque eu não vou ter dinheiro para pagar, para arcar com as despesas desse dia. Eu tenho uma conta alta aqui para pagar, e eu tenho saldo acumulado de 4 mil, mais as entradas desse dia, consequentemente eu não vou ter recurso para arcar com essa despesa aqui. Tá? Então, se ficar negativo, indica que a empresa não vai ter caixa para cobrir as despesas de todo esse período, né? Nesse caso aqui, principalmente por causa de uma conta alta que está aqui em relação a esses valores, tá? Então, é esse saldo acumulado que vocês precisam estar atentos, tá? Que é ele que vai dizer se nesse dia, se nesse período, vamos ter caixa para cobrir os gastos da empresa ou não, tá? Então, é legal assim, você tem uma conta alta para pagar, a empresa tem um boleto de fornecedor alto para pagar na semana que vem. Vamos fazer uma simulação de hoje até no dia do vencimento, você consegue lá no dia do vencimento verificar se a empresa vai ter caixa ou não. E aí tomar as providências necessárias caso não tenha, né? Negociar com o fornecedor, negociar com outros fornecedores daqui, jogar para frente, né? Cada empresa fazer as suas estratégias para poder cobrir esse furo do caixa aqui, futuro, né? Além disso, se você quiser fazer algumas simulações aqui no relatório, você consegue. Então, como eu disse, você consegue fazer uma simulação de previsão. Eu posso prever que eu ainda vou vender essa semana, até no dia 15, R$1.000 por dia, em dinheiro ou em Pix. Então, eu posso pedir para o sistema colocar essa previsão de R$1.000 aqui por dia, que aí já vai fazer uma alteração aqui no meu saldo acumulado, porque eu somei que R$5.000 a mais por dia, certo? Então, você pode fazer, se você tem essa previsão, mais ou menos, de quanto você vende por dia, ou se você está vendo um relatório mensal, quanto mais ou menos você vende à vista, no Pix, na transferência, por mês, você pode colocar aqui a previsão para o sistema fazer essa simulação. Além disso, você pode contar com você pode fazer uma simulação com a inadimplência, né? Então, aqui eu tenho alguns títulos a receber que estão sendo considerados, mas eu sei que na minha empresa eu tenho lá 5% em média de inadimplência. Então, se eu pedir para o sistema aplicar 5%, ele vai pegar os valores que eu tinha para receber aqui, na parte de vendas, ou outros planos que tiverem aqui, e vai reduzir 5%, tá? Que aí eu consigo fazer uma simulação. Eu tenho tudo isso para receber, mas e se eu perder 5% em inadimplência desse valor? Quanto que vai estar o meu caixa nesse dia, tá? Então, se a gente tirar aqui, né, 5% como o valor é baixo, não deu muita diferença. Mas em casos, né, maiores aí, a inadimplência, assim, de 1, 2 meses para frente, pode fazer bastante diferença aí no caixa de vocês. Então, é legal para vocês fazerem simulações, tá? Porque nem sempre o que está agendado aqui na conta a receber é o que a gente recebe, né? Pode haver inadimplência, e normalmente você tem ideia mais ou menos da média aí que os seus clientes são inadimplentes, você consegue fazer essa simulação com porcentagem para diminuir desses valores aqui e consegue fazer previsões para o futuro, tá? O relatório, quando você olha um tempinho a mais, ele vai quebrar a página, então ele começa aqui, vem até o dia 15, saldo acumulado do dia 15, depois ele começa o dia 16, dia 17, continua aqui 16 e 17, o saldo acumulado de cada dia, tá? Então, a gente tem essa medida de fluxo aqui, se você quiser ver um relatório mais de enxuto, você pode pedir para ver por forma de pagamento, e não por plano de contas,
tá? Que aí, ó, só fica boleto e Pix aqui. Então, você vê de forma mais enxuta só para você olhar o saldo acumulado aqui, tá? Então, eu sei que dia 15 vai estar negativo, dia 16 ainda vai estar negativo, e só no dia 17 é que vai ficar de novo positivo o meu caixa da empresa, nesse caso aqui, tá? Então, a medida de forma é legal, para ficar um pouquinho mais compacto, para você analisar direto o saldo acumulado, tá? Se você não quiser analisar exatamente cada uma das despesas, você pode usar a questão da forma, tá bom? Além disso, além do diário, você pode usar semanal, quinzenal, mensal e anual, tá? Então, eu posso pedir para o sistema me mostrar semanalmente. Então, tem empresas que usam aí para o futuro bem para frente para fazer previsões semanais, tá? Para ver como é que vai estar o caixa mais ou menos nessa semana. E se você fizer previsões aqui, ele vai colocar a previsão na semana, tá? Então, eu vendo 5 mil por semana de à vista. Então, se você colocar 5 mil aqui, ele vai colocar 5 mil em cada semana, porque a gente está fazendo uma análise semanal, tá? Mensal é legal assim, você quer ver o teu saldo lá em 8 de abril, que você tem uma conta alta para pagar. Se você colocar mensal, aqui em abril, é esse saldo aqui no final do dia 8 de abril, tá? Lembrando que, assim, é importante analisar o mensal, né? Mas é também importante analisar o diário. Porque, assim, olhando assim, no dia 4 de abril, a gente tem lá 3 mil de saldo acumulado. Mas se a gente olhar o diário, pode ser que no meio desse caminho tenha algum dia que vai faltar. Né, como a gente já viu aqui, né? 15 de março, 16 de março, né, e outros dias também pode ser que falte caixa aí para a empresa, tá? Então, a análise diária é bem importante, né? Nem que seja resumidinho aqui para você poder acompanhar aí o teu caixa da empresa, mas você pode fazer sim apurações mensais para o futuro, né? Quanto que eu tenho já de previsto para esse mês, para o mês que vem, como que vai estar o saldo do meu caixa no final do mês que vem, você consegue fazer previsão baseado aqui na atividade, na periodicidade mensal, tá bom? Vamos ver se vimos tudo. Uma coisa importante, contas vencidas não aparecem no relatório, tá? Contas a receber vencidas não aparecem, né, pendentes lá não vão aparecer aqui, e contas a pagar pendentes também não aparecem. Então, se a empresa tem algum débito e quer fazer uma simulação pagando aquele débito, aí o ideal é jogar essa conta para frente, né, colocar lá para o dia 15, 16, por exemplo, nesse caso aqui, para a gente fazer uma simulação. Eu vou conseguir pagar essa conta lá de trás aqui, né? Ou pelo saldo acumulado você já consegue ver, né? Eu tenho uma conta de 5 mil que está lá pendente. Eu consigo pagar no dia 14? Não, não consigo, não tenho saldo sobrando, tá? Muito menos no dia 15 nesse caso aqui, tá? Então, o que está para trás de vencido, o sistema não considera porque a gente está vendo um fluxo de caixa previsto. É previsão, é de hoje para frente, tá? Sempre de hoje para frente, se você quiser fazer um fluxo de caixa previsto, tá? Em relação ao previsto, é isso, tá, pessoal? A gente vai agora, então, ver um pouquinho da possibilidade que esse relatório dá para a gente de ver o fluxo de caixa realizado, tá? Que é um pouquinho diferente e tem relação até com outro relatório que a gente viu. Então, a gente vai olhar para trás agora, tá? Então, a gente consegue ver aqui, se eu colocar de janeiro, esse realizado é legal para você analisar mensalmente, tá? Eu vou mostrar aqui mensalmente para vocês. Mensal, filtrando 2 meses, janeiro e fevereiro, no realizado. Então, a gente está olhando para trás agora, tá? Realizado é o que já foi, tá? Então, não vou colocar a data de futuro, até porque não vai ter nada realizado mesmo, né? Você não vai considerar nada porque você não tem nada lançado. Então, o que já está lançado é o que o sistema vai olhar no realizado, que já está para trás. Realizado, consolidado, baixado no sistema. Então, mensalmente, você consegue fazer essa comparação, tá? Deixa eu inverter aqui. As entradas, você consegue ver a comparação entre realizado de janeiro e de fevereiro, tá? Eu estou olhando uma análise mensal. Quanto que teve de entrada de venda, quanto que teve em janeiro e em fevereiro. Quanto que teve de entrada de juro e multa em janeiro e fevereiro. De saída, quanto que teve de entrada de produto para revenda em janeiro e fevereiro. Então,
É legal, essa aqui é para você ir acompanhando as despesas das empresas mês a mês, tá? Pode ter utilidade se você quiser usar diário e tal, você também consegue usar. Ah, eu quero ver tudo que eu gastei dia por dia do mês passado. Você consegue tirar, só colocar aqui mês passado e colocar aqui diário, tá? Vai ficar um pouquinho maior o relatório, mas você consegue. E você consegue ir comparando, tá? Esse relatório aqui, o realizado, ele é praticamente igual ao relatório 102 que a gente viu antes. É de realizado, tá? A diferença é que lá no 102 você consegue ver um mês de cada vez. E aqui você consegue ver vários meses se você tiver histórico. Né? Então você pode, por exemplo, no final desse ano, você consegue ver, comparar todos os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, né? Cada um dos meses, quanto que você gastou em cada uma das despesas, qual que é a diferença entre os meses. E, mais importante, você consegue fazer o saldo acumulado vai sendo, ele também é calculado. Então, por exemplo, em janeiro eu tive sobra de 9. Em fevereiro eu tive sobra de tanto, somando, eu tive 27, né? Foi 27, pouco. Somando com os 9 mil, então eu tive um saldo acumulado desses 2 meses de 37, tá? Então esse é legal, assim, para você ir vendo o retroativo dos meses anteriores, tá? Claro, você precisa estar lançando certinho para você poder olhar retroativo. Mas, por exemplo, se vocês começarem agora em março, você consegue lá em dezembro, você consegue comparar como foram as despesas em março, em abril, maio, junho, e o progresso de saldo acumulado você também consegue ir vendo, né? Lembrando que realizado não é fluxo de caixa, não é o que você tem em saldo no teu caixa, é a soma de entradas e saídas daquele período, tá? Então, esse também é bem legal para vocês analisarem depois de um certo período, para comparar do trimestre, como que foi as entradas e as saídas desses 3 meses passados, né? Então, agora a gente está quase, mais um mês a gente termina o primeiro trimestre de 2023, gente, já. Então, como que foi esse trimestre para o financeiro da empresa? Quanto que teve de entrada, de saída? Qual que foi o saldo acumulado de entradas e saídas? Você vai conseguir ver aqui no realizado, tá? Tudo num relatório só. Você consegue ver os 3 meses num relatório só. Nada impede que você use o relatório 102 lá, ó, filtre um mês, depois filtre o outro, depois filtre o outro, tá? Mas aqui você consegue fazer uma comparação entre os meses e também ter um saldo acumulado, tá? Então, esse é bem legal também para vocês acompanharem aí histórico para o passado dos meses anteriores ou do ano anterior e fazer uma comparação entre períodos, tá bom? O sistema, ele também tem, aqui no dashboard a gente tem os nossos indicadores financeiros, tá? Aqui a gente também tem o fluxo de caixa e também tem despesas e receitas, tá? Então, aqui no fluxo de caixa, ele é um espelho lá do relatório, tá? Lembra que lá a gente tinha 31 mil de saldo hoje, e depois começou a entrar e sair, e o saldo foi baixando até chegar em menos 9 negativo lá no dia 15. Só que aqui é legal que você consegue ver isso visualmente, né? Então, o que está para baixo da linha do zero aqui, a linha amarela é o saldo. Então, a gente tem entradas, saídas de cada dia. Entradas e saídas, o que está agendado para entrar e sair, tá? De hoje para frente. Lembrando que pega sempre o saldo de hoje aqui também. E a linha amarela é o teu saldo. Então, aqui chegou em 9 negativo, que é o nosso saldo lá do relatório de 9 mil negativo. Então, a gente sabe que nesse dia, se a linha está para baixo do zero, indica que vai faltar caixa para a empresa nesse dia. Então, a gente sabe, ó, dia 15 de 16 está faltando, depois volta a ter caixa, e aqui para frente, no dia 21, volta a precisar de caixa. 21 e 22 também fica negativo, e depois volta a subir, tá? Então, se você consegue tirar o relatório, você consegue bater o olho aqui se o teu relatório está certinho, né? Se você organizou as finanças aqui dentro da empresa para conseguir tirar o relatório, você consegue bater o olho aqui no fluxo de caixa e também verificar de forma visual, né? Quando que a empresa vai estar com quebra de caixa, quando que a empresa vai ter sobra de caixa, tá? No dia a dia dos próximos dias, tá? Ele mostra o mês inteiro aqui, eu não tenho lançamentos aqui para o dia, essa base de teste, então não tem lançamentos para o dia 24 para frente, tá? E a gente tem receitas e despesas aqui também, tá? Então, ele vai mostrar aqui para a gente o resultado do relatório 102 que a gente viu lá, tá? Então, em dezembro eu tive um tanto de entradas, um tanto de saídas, já é consolidado, tá? É liquidado. Entradas, saídas e o saldo desse mês.
E aqui a mesma coisa, entradas e saídas. Esse mês a gente teve lá 92 mil de entrada e 65 de saída, que foi o saldo de 27, né? Só que aqui, ele não está olhando só para um mês, ele está pegando o saldo do primeiro mês, somando com o saldo do segundo mês e somando com o saldo do terceiro mês, que nesse momento está em 12, tá? Então, aqui você também consegue ver esse histórico dos últimos meses, como é que está a evolução aí das tuas receitas de despesas, tá? Então, aqui a gente consegue, se a gente passar aqui em cima, a gente consegue ver as entradas, as saídas e o saldo acumulado de lançamentos liquidados, entradas e saídas, tá? Aqui também a gente consegue ver totais, ó, de saídas de cada dia, entrada de cada dia, tá? Então, às vezes você pode vir direto aqui, se não quiser lá usar o relatório, você pode vir direto aqui e olhar para ver nos próximos dias como é que vai estar as finanças da empresa, a não ser que você queira ver um período específico, né? Aqui é só desse mês. Então, aí, período específico, filtragem de períodos específicos, se não for diário, daí é só direto lá no relatório, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tem, Mônica. Se você puder detalhar, eu acho que a Jocelane ali da Mark Distribuidora, ela pediu para detalhar como que a gente faz o lançamento do saldo ali nas contas bancárias, de um saldo inicial ou de um acerto de saldo. Se você puder detalhar ali para nós. Uhum. O acerto de saldo, você vai fazer aqui, ó, em financeiro, movimentação bancária, tá? Então, aqui nessa tela aqui, essa tela é para ser um espelho da tua conta bancária lá do Banco Real, tá? Então, aqui a gente filtra que conta a gente está vendo. A gente está vendo o Bradesco, agora a gente está vendo o Caixa Local ou o Itaú, tá? E aqui a gente tem o saldo que está atual no sistema. Conforme vocês vão fazendo um lançamento, baixa automática, vai ficando um saldo aqui, né? Esse saldo deve ser o mais real possível, o mais próximo do teu banco. Então, qual que é a minha sugestão? Você escolher um dia. Então, a partir de hoje, eu vou começar a controlar o saldo do banco aqui no sistema. Então, você vai olhar lá no teu banco, qual é o saldo do teu banco hoje. Vamos supor que seja 10 mil o teu saldo, 10 mil redondo. Então, você vai precisar fazer um lançamento manual para acertar o teu saldo aqui, tá? Você vai precisar fazer num valor para chegar no saldo, ou somando ou diminuindo. No meu caso, se o saldo lá é 10 e aqui está 22, então eu vou ter que fazer um lançamento de 12.200 e pouco, subtraindo para chegar nos 10 mil, tá? Então é aqui que a gente faz. Então eu estou no Itaú, eu vou fazer um lançamento de débito, porque eu preciso tirar para chegar em 10 mil. Se for para somar, você vai colocar um crédito, vai colocar a data, no caso hoje, eu vou colocar o valor que eu preciso lançar para chegar em 10 mil, então eu preciso tirar, né, fazer um débito de 12.252,30 para chegar em 10. No plano de contas, eu sugiro que vocês usem transferência interna débito ou transferência interna crédito, quando for crédito, tá? Para não aparecer como uma despesa ou receita lá no relatório 102, 101, tá bom? 102. Para não aparecer como lançamento lá. Tá? Porque isso aqui não é um débito de verdade, você não pagou isso, né? A gente só está acertando o saldo. E sugiro você colocar aqui no histórico também. Acerto de saldo. Vai ficar no histórico. Salvar. Tá? E aí, se a gente for olhar aqui no Itaú, então, a gente passou até 10 mil. E a partir de então, a sugestão é vocês começarem a controlar. Tudo que entrar de dinheiro no banco, precisa entrar aqui. Entrou dinheiro de boletos lá, lança o arquivo retorno para o retorno baixar. Se for da fintech, da nossa fintech, já vai estar baixado automático. Fez um pagamento de uma conta lá, cadastra o título aqui no sistema e faz a baixa aqui no Itaú. Ou faz um lançamento manual, por exemplo, taxas... taxa de boleto que os bancos cobram quando é emitido pelo banco próprio, você precisa vir aqui e fazer um lançamento. Tá? Não sugiro cadastrar título e baixar, que daí é muito trabalho. Lança direto aqui. Hoje teve 10 boletos lá que foram baixados no banco. O banco cobrou R$25. Faz um lançamento aqui de taxa de boleto, salva, e aí vai cair o valor aqui. Tá? Então, a partir de quando você acerta o saldo, o ideal é começar a fazer sempre todos os lançamentos, tá? Isso você deve fazer o mesmo lançamento de acerto de saldo, você deve fazer com todos
os bancos, inclusive o caixa local, tá? Você vai contar, e quanto dinheiro a empresa tem? Ah, a empresa não tem caixa local, é zero. Então, você faz um lançamento de débito nesse valor aqui, tá? Se for crédito, vai fazer, se tiver mais, a empresa tem R$ 179, vai fazer um lançamento para chegar em 179, né? Nesse caso, seria somado, então, crédito e aqui usa transferência interna crédito, tá? E também no Bradesco, tá? Não é 8 mil meu saldo lá no Bradesco, é 20 mil. Então, você vai fazer um lançamento para chegar em 20 mil aqui, nesse caso, crédito, para chegar em 20 mil, salva, e aí o sistema acerta o saldo, e a partir de então, você começa a dar manutenção, se não quiser fazer todo dia, periodicamente, né, para que você consiga fazer simulações lá no plano de contas, no fluxo de caixa, e também você lançando tudo certinho, todas as contas a pagar e tal, você também consegue fazer com que o teu relatório de demonstrativo de receitas e despesas também fique o mais real possível, né, porque daí você consegue chegar no final do mês e bater o olho, quanto que entrou, quanto que saiu de dinheiro da empresa, você vai conseguir ver lá no relatório, tá bom?